Olá, eu sou Neil Earl. Durante anos, como ministro e como historiador, eu me senti fascinado pelo Oriente Próximo, principalmente como se relaciona com a Bíblia. Sabe, quando pensamos nos lugares onde os eventos da Bíblia ocorreram, nós geralmente pensamos em Belém, onde Jesus nasceu, em Nazaré, onde ele cresceu, ou talvez em Jerusalém, onde ele foi crucificado. Mas muitos eventos famosos da Bíblia tiveram lugar numa terra a centenas de quilômetros de onde Jesus vivia, numa parte do mundo chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia significa a terra entre os rios Tigre e o Eufrates. Hoje, muito da antiga Mesopotâmia se encontra nas fronteiras do Iraque moderno. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização. Algumas de suas cidades datam do começo do registro da história. Possivelmente a mais famosa seja a Babilônia. Localizada nas margens do Eufrates, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá, a Babilônia teve uma longa e fascinante história. Hoje, a maior parte da antiga Babilônia não passa de um monte de ruínas e de resquícios que se encontram sob as areias do tempo. Por que essa fascinação por um império desfeito há muito e por uma cidade destruída? Bem, há uma história intrigante, e ela é contada através de textos históricos e religiosos que foram descobertos pela arqueologia. Tal informação, reunida à da Bíblia, torna a história da antiga Babilônia uma história importante para nós hoje. Porque na Bíblia, a Babilônia é mais do que apenas um lugar no mapa. A Babilônia simboliza uma ideia, uma filosofia, uma forma de pensamento oposto a Deus. Tal ideologia, baseada no raciocínio humano, no orgulho e na arrogância dos homens, com frequência expressa como um materialismo autoindulgente que ainda está presente entre nós. Tal atitude fez com que Deus interviesse nos negócios da antiga Babilônia. E como veremos, os escritores da Bíblia relataram e preservaram a história da antiga Babilônia para nos dar uma percepção de nosso mundo de hoje, e muito além, para o futuro. Mas antes que consideremos o que temos pela frente, vamos examinar o que a história pode nos revelar. Porque a história tem a chave de nosso futuro. Nossa história começa muito antes que houvesse uma cidade chamada Babilônia. Ela começa com um grupo de viajantes que chegou à planície queimada pelo sol ao sul da Mesopotâmia há mais de 2000 anos antes do nascimento de Jesus. A Bíblia nos conta que esses viajantes eram descendentes do patriarca Noé e de sua família. Nas décadas que se seguiram ao grande dilúvio, eles migraram para o sul ao longo dos vales do Tigre e do Eufrates. O livro do Gênesis conta que os filhos de Noé se estabeleceram nas planícies de Shinar. Shinar é o nome bíblico da região que foi posteriormente chamada de Babilônia. Hoje é conhecida como o sudeste do Iraque. Deus queria que os filhos de Noé se espalhassem e povoassem a terra. Ao invés disso, desafiadoramente resolveram se unir sob sua própria autoridade. Gênesis 11:4. Eles disseram: venham, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, para que tornemos célebre nosso nome e para que não sejamos espalhados por toda a terra. De acordo com o historiador do século I, Flavius Josephus, o líder dessa gente era Nimrod, o bisneto de Noé. A Bíblia nos conta que Nimrod era um poderoso guerreiro na terra. Sob sua liderança, o povo começou a construir uma grande torre. Nimrod queria criar um embevecimento, um encantamento. Ele queria construir um império. Ele queria manter o povo unido sob sua autoridade. A Torre de Babel, eu acho que ilustra tal propósito com perfeição, porque é exatamente o que eles tentaram fazer. Eles tentaram ser os criadores. Porque quando você para pensar nisso, o Gênesis apresenta a criação em termos de ter sido na forma e na natureza de Deus. E então nos tornamos pequenos criadores. E principalmente em papéis de poder, eles sentiram que haviam se tornado criadores. E se você cria algo e sente que ele é tão superior, que, num certo sentido, você pode quase se ver como sendo uma pessoa destinada, até mesmo divina, como os antigos dirigentes com frequência se viam. Para construir uma torre que chegaria aos céus. Isso não lhe soa familiar? Seria a tentativa antiga da humanidade de atingir o espiritual através do físico. Os artistas ofereceram suas impressões de como essa torre, a famosa Torre de Babel,
poderia ter sido. Algumas delas bastante rebuscadas. Provavelmente não passava de um simples monte de tijolos e de terra, não muito diferente das torres mais recentes de templos chamadas ziggurats. Os ziggurats são quadrados na base, com lados inclinados em degraus chegando em cima de um relicário. A planície de Shinar é plana. Uma construção de 30 e poucos metros pode ser vista a quilômetros de distância. A torre medieval de Samarra, por exemplo, localizada no norte de Bagdá, é um minarete espiral com cerca de 50 metros de altura. Sua proeminência através da região serve como um marco direcional conveniente. Na verdade, alguns viajantes medievais achavam que ela fosse a Torre de Babel. A Bíblia nos diz que Deus permitiu que os construtores trabalhassem na torre por uns tempos. Depois ele interveio. Gênesis 11, 5 e 9. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o poro é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Num ato súbito, Deus confundiu a linguagem do povo. Um balbucio de vozes surgiu nos andaimes. De repente, os encarregados e construtores não podiam mais se comunicar. O pânico reinava. A construção da cidade e de sua enorme torre sofreu uma interrupção abrupta. Na linguagem acadiana, o local da cidade inacabada ficou conhecido como o Portal de Deus. Porém, os hebreus a chamaram de Babel, baseados na palavra hebraica significando confundir. Babilônia não passa da forma grega de escrever a palavra hebraica Babel. De qualquer maneira, Babilônia e Babel são a mesma coisa. E Babilônia se referia à região centralizada em torno da cidade. A história da Torre de Babel foi criada para nos ensinar uma importante lição. A tolerância de Deus pelo orgulho e rebeldia aos humanos tem limite. E logo no início vemos Babilônia como se tornando o símbolo da oposição a Deus. O orgulho humano é um tema consistente sempre que a Bíblia menciona a Babilônia. Os sonhos grandiosos dos construtores da Torre de Babel criam um marco histórico importante. Nos dá nosso primeiro vislumbre de uma civilização organizada contra Deus. A Torre de Babel foi a primeira intervenção de Deus na história da Babilônia. E não seria a última. Mais de 2 séculos se passaram. Então encontramos a Babilônia reemergindo no cenário mundial, dessa vez com os amoritas. Eles criaram uma dinastia por volta de 2000 anos antes de Cristo. Os historiadores a chamam do Velho Império Babilônico. O mais famoso rei desse império foi um dirigente chamado Hammurabi. Hammurabi seja talvez mais conhecido por seu conjunto de leis que foram preservadas até hoje, o famoso Código de Hammurabi. Um dos primeiros sistemas legais estruturados da história. As leis estão inscritas num pilar negro de diorito polido com mais de 2 metros de altura. Ele está cercado por um baixo relevo apresentando Hammurabi de pé diante da deusa do sol Shamash, deusa da justiça. O pilar possui mais de 4.000 linhas de escrita cuneiforme na língua acadiana, contendo 300 disposições legais. Elas cobrem negócios, crime, disputas familiares, interesses agrícolas e outros assuntos. Embora o código invoque punições graves, ele trouxe ordem e legalidade a uma terra onde o crime e a desordem há muito reinavam. A punição era veloz e certeira. Sob o domínio de Hammurabi, Babilônia conseguiu a supremacia militar na Mesopotâmia. Ele construiu um império de poder inigualável. Se estendia desde o Golfo Pérsico até os confins superiores do rio Tigre. A Babilônia se tornou um centro literário e cultural de destaque, a capital intelectual da Mesopotâmia. A civilização babilônica era altamente avançada. Textos matemáticos e astronômicos revelam que os antigos babilônicos criaram a hora de 60 minutos e o círculo de 360 graus. Hammurabi aumentou o reinado babilônico não apenas por conquistas, mas também através do comércio.
A Babilônia ficava no entroncamento do comércio e da comunicação mundial. Caravanas traziam produtos raros e exóticos de locais distantes, cravos, originários das Ilhas Malucas ou das Ilhas das Especiarias da longínqua Indonésia, estavam dentre as muitas iguarias que eram importadas. A sedução da troca e do comércio, unida à religião, como iremos ver, sempre foi a chave para o sucesso e a dominância do sistema babilônico. A Babilônia, com seu nome original significando Portal de Deus, era um proeminente centro religioso e ostentava alguns dos mais ousados templos do mundo antigo. Como a maioria dos povos antigos, os babilônios adoravam muitos deuses. Sua religião se concentralizava na idolatria. Eles temiam as forças da natureza nos desertos ressequidos da Mesopotâmia. A linha entre a sobrevivência e a prosperidade era, na verdade, muito tênue. Chuvas demasiadas ou escassas demais poderiam acabar com todo o suprimento de alimento do ano. Os babilônios adoravam várias divindades, buscando nelas piedade e proteção, realizando intrincados e, às vezes, assustadores rituais. Os deuses precisavam ser aplacados. No mundo antigo, quem controlava a religião controlava as pessoas. Por isso não era de admirar que os babilônios acreditassem que seu rei reinava como o representante terreno de Deus. Eles foram um dos primeiros a fundirem a religião e a política num estado totalitário. Esse estado prosseguiu através da história. A idolatria permeava cada faceta da vida do antigo Oriente Próximo, e o problema era que a pessoa comum era praticamente totalmente afastada do conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Isso, como veremos, também é um padrão babilônio. As leis de Hammurabi permitiram o rio a manter um controle rígido. Afinal, a Babilônia fora construída com trabalho escravo, e tal estado exigia uma completa subordinação do indivíduo a seu poder e a seus deuses. Os antigos monarcas eram totalitários. Enquanto reinavam, eles possuíam praticamente uma autoridade absoluta, porque eles eram o poder legislativo, o judicial e o executivo, todos reunidos. Praticamente, em termos históricos, todos os reis, de certa forma, se estabeleceram como pequenos deuses. Há muito poucos reis que reconhecem Deus em termos de um poder maior do que o deles. Ou eles podem usar a linguagem, mas eles se consideram como estando acima da lei, como os intérpretes máximos da lei. Então, eu sempre digo que há apenas há alguns reis que não se consideravam pequenos deuses. Hammurabi criou um dos maiores impérios do Antigo Oriente Próximo. Ele estabeleceu a base para uma civilização que iria perdurar por mais de 1000 anos após sua morte. Mas era uma civilização baseada no poder, no prestígio, na busca da riqueza e com pouco conhecimento do Deus Criador. Até mesmo a dinastia de Hammurabi não conseguiu durar para sempre. Depois de um reinado de mais de 40 anos, tribos bárbaras das montanhas do leste chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia. Um longo período de conflitos começou. Cerca de 1600 anos antes de Cristo, a Babilônia foi saqueada e queimada por outro povo mencionado na Bíblia, os hititas. Os hititas levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia para a distante Anatólia, nossa moderna Turquia. Mais tarde, os assírios, bem conhecidos de leitores do Velho Testamento, conquistaram a Babilônia. Séculos de caos político iriam se instalar até que a Babilônia surgisse novamente como uma cidade independente. A primeira grande era da Babilônia havia se acabado. A antiga Assíria era um dos poderosos rivais da Babilônia. Este enorme touro alado assírio com cabeça humana é um testemunho contumaz do poder da Assíria. O Império Assírio era uma enorme máquina militar, amplamente encarada como um dos reinos mais brutais e opressores da história. Em 689 a.C., um golpe impõe ainda mais humilhação sobre a Babilônia. Na tentativa de dominar uma revolta babilônica, as hordas assírias sob o rei Senacherib pilham e queimam a Babilônia e jogam todos os escombros no Eufrates. Os assírios inundam a cidade. Até suas fundações são destruídas. Senacherib se gaba.
Eu tornei sua destruição mais completa do que a feita pela enchente, para que nos dias que virão o local da cidade, seus templos e deuses não sejam lembrados. Eu a extirpei totalmente através da inundação e a transformei numa campina. Sennacherib deixou a Babilônia achando que havia lhe dado o golpe fatal. Ele estava redondamente enganado. A Babilônia não se abate assim tão facilmente. Ela se ergueria novamente para aclamar sua vingança. E foi exatamente o que aconteceu. O local da Babilônia foi eventualmente ocupado e reconstruído pelos caldeus. Foram os caldeus que finalmente humilharam a orgulhosa Assíria. Foi no ano de 612 a.C., quando os caldeus atacaram as muralhas de